Caderno de atividades do primeiro bimestre, lá do mundo grego. Certo? Ó, CA do mundo grego. O prof tá travando muito. É a internet, gente. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Sim. Então, vamos lá. Parece que o Emanuel caiu. Parece que o áudio dele que estava ruim. E daí, do nada, ele parou de falar, assim. Vamos lá, então. Vamos fazer... Ó, vamos corrigir a página 23. Certo? Página 23, então, do CA. Vamos lá. Observe o mapa. Aqui o mapa do mundo grego, certo? Aqui é a península, né, grega, e daí o domínio, né, que os gregos tinham, os povos gregos que dominaram toda essa região, que formaram, na verdade, o próprio mundo grego. Então, aqui mostra os povos, né, os principais ali, os dórios, eólios, jônios, né? Então, né, aqueus também, sítios, povos considerados formadores da Grécia Antiga. Quais são os povos que formaram a Grécia Antiga? Tá ali do ladinho, né? Foram os dórios, eólios, e jônios. Então tá, temos dórios, temos eólios, temos jônios, que tá ali no mapa. E tem mais um povo que não tá ali no mapa, que é importante. Aqueus, tá? No mapa nós temos eólios, dórios, eólios e jônios. No mapa aqui. E temos mais um povo, que são os aqueus. Então, nós temos eólios, dórios, eólios, jônios e aqueus. São os principais povos que formaram o mundo grego. Certo, gente? Letra A, ok, né? Certo. Vamos lá. Letra B. Cite as características geográficas que contribuíram para o desenvolvimento das atividades marítimas na civilização cretense. Quais são as características geográficas que contribuíram para o desenvolvimento das atividades marítimas na civilização cretense? Tá? Eles moravam perto do que, gente? Aqui, Creta era uma ilha ao sul, era a maior ilha ao sul da Grécia, no mar Egeu, e o litoral era muito cortado. Isso, ou seja, gente, por que essas características contribuíram para que eles tivessem domínio do oceano? Primeiro, a localização geográfica. Eles moravam em uma ilha, certo? Então, e essa ilha, ela era pouco fértil. Ou seja, como era uma ilha pouco fértil, fez com que eles desenvolvessem a questão marítima. Porque se eles tivessem uma fertilidade muito grande no solo, eles iriam viver muito mais da agricultura. Como a questão agrícola deles é mais fraca, ou seja, né, eles têm mais, o solo não é tão fértil, eles desenvolveram, o objetivo deles, então, era dominar o mar, certo? Então, a posição geográfica deles e o solo deles, que não era fértil, fez com que eles se desenvolvessem e dominassem os mares. Correto? Sim. Muito bem. Número 2, então. Qual foi a principal atividade da civilização
cretense. O comércio o quê? Comércio marítimo. Marítimo. Acabei de falar isso na questão anterior. O solo não era fértil. Se eu não tenho fertilidade no solo, eu tenho que ter uma outra forma de ganhar dinheiro, de ter poder, de ter influência. E essa forma foi o domínio do oceano, ou seja, o domínio dos mares. Tá? E o comércio marítimo. Certo? Vamos para o número 3, então. Os mitos faziam parte da vida dos gregos antigos. A respeito desse assunto, analise as afirmativas seguintes. O mito do labirinto, para a gente ver qual está correta, né? Quais estão corretas. O mito do labirinto e do Minotauro simbolizava o poder político e econômico da Creta na região do Mar Egeu? Sim, né? Então, mostra o domínio. E depois, o mito é bem interessante que como o Minotauro vai ser derrotado por um considerado um herói grego, vai mostrar que os gregos acabaram dominando os cretenses, certo? Então, a número 1 está correta. Número 2. O Minotauro era um touro que se perdeu no labirinto criado pelo Minos, na Creta? Não, ele não se perdeu no labirinto. O rei Minos, o rei de Creta, construiu um labirinto para deixar ele preso lá. Não para ele se perder no labirinto. Então, ele não se perdeu lá. Quem é que se perdia no labirinto? Quem ia tentar matar o Minotauro. Quem tentava matar o Minotauro se perdia no labirinto. Então, a número 2 está errada. 3. Os mitos são fatos históricos contados em formas de poemas? Não, né, gente? Primeiro que a mitologia não é um poema. Segundo que a mitologia não é um fato histórico. Correto? É um mito, é uma crença em algo que não efetivamente aconteceu. Então, a mitologia não tem comprovação arqueológica. Está errado também. Para explicar costumes ou fenômenos da natureza, os mitos são compostos de elementos sobrenaturais fantásticos. Sim, era uma forma de eles explicarem tudo o que acontecia no mundo. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa D, certo? Alternativa D correta. Apenas a 1 e a 4 estão certas. Bora lá, então, para a nossa página 24. Ô, prof, Oi. Creta também tinha uma vantagem, né? Que, tipo, se eles forem atacados, vai demorar um tempo, né? Porque eles são bem... Sim, porque o ataque tem que ser por mar, né? Então, a gente já consegue visualizar. Nesse tempo já existia catapulta. Falso agora, número 4. Os cretenses não exerceram grande influência comercial na região do Mar Egeu. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Eles tinham muita influência. Os genos eram pequenas comunidades ligadas por laços de parentescos e lideradas pelo representante mais jovem do grupo. Eles eram pelos mais jovens? Não. Não, né, gente? Falso. Sempre os mais velhos. Então, é o que essa questão? Falso. Próxima. A polis grega era politicamente autônoma, mas tinha semelhanças culturais com outras cidades. Idioma, religião, costumes, deuses. Verdadeiro, né? Lembrem que geograficamente são muito diferentes, mas tem características que são comuns, por isso o mundo grego, verdadeiro. Próxima. As grandiosas obras arquitetônicas de Knossos, na ilha de Creta, demonstravam o luxo e a grandeza dessa civilização. Verdadeiro. Muito bem, verdadeiro. Os genos eram pequenas comunidades ligadas por parentesco, que, por causa da necessidade de proteção, uniram-se e formaram as frátias, para depois formar o quê?
as polis. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, muito bem. Otávio, lê para a gente a número 5. A número 5, tá bom. Isso. Identifique o nome do conflito que teria ocorrido durante o processo de expansão militar dos gregos aqueus e que foi tema dos poemas Ilíada e citado em Odisseia, ambos atribuídos a Romero. Qual é a alternativa, gente? Guerra de Troia. Ilíada lá de Homero. Ilíada e Odisseia. Eu até falei para você. Guerra de Troia. Guerra de Troia, Laura. Muito bem. É a alternativa B, Guerra de Troia. Lembra que eu disse para vocês que Homero, né, é o grande escritor, né, do mundo grego, e Ilíada e Odisseia é uma grande obra desse período histórico. E ele vai falar da Guerra de Troia. Muito bem. Número 6, Laura, lê para a gente a número 6. Número 6. A respeito da sociedade ateniense, complete as informações do quadro a seguir. Como é que nós vamos completar ali? Grupos sociais de Atenas e a característica. Primeiro, nós temos as características, era no primeiro. Proprietários de terra, aqui de Atenas, né? Quem são os proprietários de terra e descendentes de jônios? Eupátridas. Isso mesmo, Eupátridas. Eupátridas é o grupo social. E as características são os grandes proprietários de terra. Gente, eles têm direitos o quê? Políticos. Aí, quem são os demiurgos? Pequenos agricultores, artesãos, comerciantes. Isso mesmo. Pequenos agricultores, artesãos e comerciantes. Esses são os demiurgos. Prof, o que é artesão? Artesão, Teodoro, é aquele indivíduo que produz objetos de forma artesanal. É um artesão. Então, eu vou fazer um vaso de cerâmica de forma artesanal. Ou seja, vou pegar o barro, vou esculpir, né? Então, artesão vem de produzir produtos artesanalmente. Né? Entendeu, Teodoro? Vamos lá. Agora, quem são os estrangeiros em Atenas? Como é que eles são chamados? De metecos. Metecos, muito Metecos. bem. Perfeito. E os escravizados? Havia duas formas de escravizar. Quais eram? Eram comercializados e serviam para fazer trabalho. Isso. Mas havia duas formas de se escravizar alguém em Atenas. Como é que alguém se tornava escravo em Atenas? Quando não pagava suas dívidas. Também, Laura. Isa? Prisioneiros de guerra ou atenienses endividados. Isso mesmo. A Laura e a Isabela, correto. Duas formas, tá? Prisioneiros de guerra e por dívidas. Então, duas formas de ser escravo em Atenas. Porque sou prisioneira de guerra e porque tenho dívidas. Beleza? Agora, nós temos dois textos, né? Que a gente vai ler para poder corrigir. Então, Alicia, tu lê o primeiro textinho para a prof? Por favor. E aí, Leio. o segundo? Pode ser? Primeiro e segundo ou só o primeiro? A Alicia lê o primeiro e a Isabela lê o segundo. Tá. Na época Aurea, Atenas, por exemplo, o ensino era obrigatório para os rapazes, futuros cidadãos. Os meninos começavam aprendendo boas maneiras com os pedagogos
professores escolhidos pelo pai, e depois a ler, escrever, contar e cantar, e ir além, praticar esportes. Dos 14 aos 18 anos, sua educação baseava-se principalmente nos exercícios físicos, já que dos 18 aos 20, os jovens deviam prestar um tipo de serviço militar. Principal objetivo educacional ateniense era formar cidadãos capazes de defender a cidade ou cuidar de assuntos públicos. Educação em Atenas, tá? Defender a cidade ou cuidar de assuntos públicos. Muito bem. Isabela, textinho número 2. Os meninos espartanos tinham uma educação militar muito rígida, nada mais sisudo do que o modo de vida de Esparta. Nessa sociedade de ferro, desde a mais tenra infância, os garotos eram criados como futuros guerreiros, submetidos a condições muito duras, tanto para o seu corpo como para seu espírito, de maneira a se tornarem pessoas extremamente resistentes, e por isso usa-se até hoje o adjetivo espartano, para designar a sobriedade, o rigor e a severidade. Ficavam todo o tempo treinando para a guerra. Para aprenderem a suportar a dor, os meninos eram chicoteados até sangrarem e ensinados a serem cruéis, desde garotos, caçando e matando ilotas. Bem, agora vamos lá. De acordo com o texto. Primeiro, letra A. Quais as diferenças entre a educação dos jovens em Atenas e a educação dos jovens em Esparta, tá? Em Esparta. A educação de atenienses era voltada para quê, gente? Primeiro, para que o jovem tivesse argumentação. Então, para que o jovem conseguisse falar, argumentar, discutir, eles tinham muito o ensino da filosofia. Então, em Atenas, eles queriam jovens que pudessem discutir política. Eles queriam jovens que tivessem argumentação. Por isso, eles tinham fortemente em Atenas o estudo da filosofia, da arte, da música, certo? Do teatro, que era muito presente em Atenas, certo? Então, Atenas, o ensino estava voltado para a arte, para o teatro, para a música, para a filosofia, certo? Teatro grego ficou muito conhecido, mas é muito presente em Atenas. Já em Esparta, a educação é muito rígida, tá? É voltada para o quê? Para valorizar o corpo do futuro guerreiro. Então, a ideia de corpo perfeito, da barriga tanquinho, ela não é atual, ela é dos gregos. Então, os espartanos valorizam muito. As obras de arte espartanas, elas têm um culto ao corpo muito grande, ou seja, de valorizar o aspecto físico, enquanto Atenas valoriza o aspecto intelectual de conhecimento, Esparta valoriza o aspecto físico, da força, certo? Beleza? Beleza. B. Cite uma semelhança que existia entre a educação espartana e a educação ateniense. Qual era comum entre eles? Vocês perceberam que também, ó, fala do serviço militar? Os dois prestam a serviço militar. Isso mesmo, Laura. Ambos prestam serviço militar. Ou seja, embora Atenas não é o objetivo mais forte do serviço militar, mas é algo comum, porque tem que defender a cidade. Então, tanto em Atenas quanto em Esparta, os jovens vão prestar serviço militar. Ó, letra C. De que forma a educação em Esparta e em Atenas refletia o modo de vida da sociedade em geral dessas cidades-estados? Pessoal, em Atenas a preocupação é com o quê? Com a filosofia, com o conhecimento, com a vida pura. Em Esparta, a preocupação é com o militarismo. Então, Esparta valoriza o militarismo.
Por isso que as crianças, desde 7 anos de idade, os meninos vão estudar e vão se preparar para a vida militar. Já como em Atenas, o mais importante em Atenas não é a questão do militarismo, mas já como a relação de importância é diferente, em Atenas o resultado também é diferente. Então, a educação ela é fruto do que a própria cidade-estado se organiza, da forma como que a cidade-estado se organiza. Certo? Prof, Fala aí. eu vou ter uma resposta assim, ó, que os espartanos treinavam para serem soldados desde cedo. E assim Isso mesmo. Esparta é uma cidade-estado muito guerreadora. Isso mesmo. E os eupátridas desde cedo se dedicavam à política. E assim, Atenas se tornou um lugar de muita política. Perfeito, Henrique. De outra forma, tu colocou o que a prof acabou de explicar. Ou seja, Atenas se preocupa com o quê? Com a política, com o conhecimento, com a filosofia. Aí a educação está ligada a isso. Já em Esparta se preocupa com a questão de se tornarem guerreiros. E a educação é voltada para isso também. Perfeito. Número 8, Bernardo. Tu consegue ler para a gente, Bernardo? A número 8? Sim. Sobre a democracia ateniense, assinale V para as alternativas verdadeiras. Não, V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Quer que eu leia? Isso, pode ler, Bê. As mulheres desempenhavam importante papel na democracia ateniense, escrevendo os discursos dos maridos e participando das assembleias. É verdadeiro isso, gente? Falso. Não. Falso, né? Você sabe que as mulheres, principalmente em Atenas, participavam o quê? Pouquíssimo. Pouco. Elas nem eram vistas com direitos políticos. Então, é falso. A próxima, B. Durante o governo de Péricles, de 461 AC a 431 AC, a democracia ateniense atingiu seu apogeu. Isso, apogeu é porque ela estava no ápice, no momento mais importante. Ela está certa, tá, gente? Porque foi Péricles que desenvolveu e que instigou o regime democrático, certo? Então, tá correto. Tá na página 22 isso. 22, né? Ali Péricles governou durante o apogeu da democracia ateniense. Isso mesmo, foi ele que valorizou o aspecto democrático. Apenas homens livres, filhos de pai e mãe ateniense, eram considerados cidadãos. Certo? Verdadeiro. Verdadeiro. Então, é só homens, filhos de pais e mães atenienses, que são considerados cidadãos. Estrangeiros e escravos poderiam se tornar cidadãos desde que disputassem de certa quantidade para comprar a própria cidadania. Comprava cidadania na Grécia, gente? Não. Falso. Tá? Falso. Não se compra cidadania no mundo grego. Para se tornarem bons cidadãos, os meninos atenienses aprendiam sobre política desde muito pequenos. Certo? Verdadeiro. Verdadeiro. As leis deveriam ser respeitadas por todos. Caso isso não ocorresse, o infrator estaria sujeito a banimento da cidade, Ostracismo. Lembra do ostracismo que eu expliquei lá nos slides? Eles eram convidados a sair da cidade? Então, é verdadeiro. Certo?
A número 9 a gente não Prof, escreveu. eu não Só a consegui gente fazer entender. não consegui fazer a primeira e a segunda do verdadeiro. Ah, tá. Da 8, Ana? Então vamos lá. Ficou assim, Ana. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. Tem duas falsas só. A primeira, tá? E a quarta, a A e a D. A A é falsa porque as mulheres não participavam, né? Não eram cidadãs. E a D, porque não era possível o quê? Comprar cidadania. Vamos lá para a nossa última página do CA. Página 26 do CA. Terminar e iniciarmos a nossa nova apostila. Ó, 10. A respeito da economia de Atenas e Esparta. Vamos fazer, responder. Letra A. Quais são os produtos comercializados pelos atenienses? Comercializavam o quê? Vinho e azeite. Vinho e azeite. Certo? Eram os produtos mais comercializados pelos atenienses. E as atividades econômicas de Esparta? Trabalhavam, a principal atividade era a agricultura. Isso mesmo. Agricultura e criação do que também? De gado? De animais, isso mesmo. Então, Atenas, vinho e azeite, produto comercializado. Esparta, a economia, agricultura e criação de animais, certo? A primeira é o que mesmo? A é o vinho e o azeite, o produto mais comercializado. Obrigada. De nada. Ó. Então, ficou ali, né? Atenas comercializa vinho e azeite. Esparta, a economia deles é a agricultura e a criação de animais. Letra C. Por quê? Gente, vocês deixem de ficar conversando no chat aqui, ó. Letra C. Porque Atenas desenvolveu um forte comércio marítimo e Esparta prosperou, se dedicando a outras econômicas, certo? Atenas, gente, é uma cidade que tinha saída para onde? Para o mar, certo? Atenas, tá? É uma cidade que tinha saída para o mar. Esparta não é uma cidade litorânea. Essa é a diferença, gente. Por que Atenas vai comercializar e vai conseguir mandar seus produtos para outros lugares? Porque Atenas é uma cidade litorânea. Atenas tem saída para o mar. Esparta não é litorânea, não tem saída para o mar. Então, tudo que eles têm que desenvolver tem que ser de forma o quê? Interna, dentro do país. Ok? Ok. Vamos fazer lá a número 11 agora, e tem que colocar ali as palavras, as lacunas, né? Preencher as lacunas com as palavras. A sociedade espartana enaltecia o quê? Que palavra que vai? Guerra. Muito bem, enaltecia a guerra. Guerra. Como forma de demonstrar a honra, a coragem e a força física. Os meninos, desde muito pequenos, eram treinados para se tornarem bons o quê? Soldados. Bons soldados, muito bem. Então, em Esparta enaltecia a guerra e eles queriam se tornar bons, queriam que os meninos se tornassem bons soldados. Continuando. A sociedade era dividida em 3 grupos. O primeiro, os espartanos, considerados descendentes dos antigos dórios. Os espartanos eram considerados o quê? Descendentes dos dórios. Depois, quem mais que vem daí? Os periecos. Os periecos, que eram homens livres, mas sem o quê?
Cidadania. Sem cidadania, muito bem. Sem cidadania. E que se dedicavam ao comércio. E, por fim, nós temos quem? Os ilhotas. Os ilotas. Os ilhotas. Que não são o quê? Que não tem o quê? Sem o quê? Como assim? Vai ali. Tem a ver com cidadania. Sem o quê, gente? Sem o quê? Prof, mas aqui não Tem tem mais descendentes. negocinho pra botar direitos. Sem cidadania, more. Não foi cidadania, ó, palavrinha. Sem cidadania. Que se dedicavam ao comércio. Ah, não. Desculpa, aqui, eu que me perdi. Sem cidadania. E que se dedicavam ao comércio. E, por fim, os ilotas. Né? Então, ficou assim. O primeiro espaço, guerra. O segundo, soldados. O terceiro, espartano. O quarto, dórios. Depois, periecos. Cidadania e ilotas. Estava certo, Ana. Eu queria colocar mais um espaço ali na palavra que não tinha. Ó, e letra B. Qual dos grupos sociais citados no texto da atividade anterior era considerado cidadão? Os espartanos Isso. E qual era a atividade deles? treinavam para serem soldados. Isso mesmo. A atividade deles é guerrear. A atividade deles é a vida militar. É o treinamento para ser um soldado, certo? Então, só é cidadão os espartanos, filho de pai e mãe espartana, descendente dos dórios. E eles é que defendem, eles é que guerreiam, certo? Eles é que participam da vida política. E última, quais eram as principais diferenças entre a oligarquia espartana e a democracia ateniense? Gente, na democracia, os cidadãos participam da vida política. Eles participam ativamente da vida política, certo? Na oligarquia, nós temos quantos reis ali? Tá? Ó, oligarquia significa governo de poucos. Então, tem pouca participação. Em Esparta, nós tínhamos o quê? Uma diarquia. Quantos reis? Numa diarquia, gente. Quantos reis? Diarquia é 2 reis, não é? 2 reis, Ana. Muito bem. Diarquia, 2 reis. Henrique também falou correto. Então, na democracia ateniense, os cidadãos participam diretamente. Na oligarquia, poucas pessoas participam, porque oligarquia significa governo de poucos, para poucas pessoas. E em Esparta era uma diarquia. Então, havia 2 reis. É eles que vão decidir, é eles que vão participar. Certo, amores? Ó, Sim. finalizamos nossa apostila aí, nossa unidade. Muito bem, muito bem, muito bem. Agora vamos para a apostila do segundo bimestre, tá? E nessa apostila a gente vai ter um trabalho bem legal. Vai cair aqui